Bom dia a todos. Nesse dia bonito, mas frio, né? Sempre estar aqui é uma alegria muito grande, rever os irmãos, olhar assim a igreja como um todo, é sempre uma bênção e um privilégio. E desejar que Deus esteja com cada um na sua vivência, na sua fé. Quero parabenizar aqui os nossos eleitos. Presbítero Jorge, que foi eleito, Deus o abençoe no seu presbiterato. Presbítero Valdo, que foi reeleito. Deus também abençoe esse nosso querido irmão. Os diáconos Douglas, Júlio César e Nelson. Então, nossa junta diaconal querida aí, que foi contemplada com esses queridos irmãos. Foram reeleitos alguns. Tá? É sempre bom. Eu quero aqui, já fiz pessoalmente, por telefone, mas eu quero externar, dona Ruth, meus sentimentos, sei que da igreja também, pela perda do seu filho. Que Deus possa estar com a irmã, com esses dias difíceis, que o Salmo 23 possa ajudá-la nessa sua caminhada e de toda a sua família. Semana que vem eu estarei numa missão especial. Há 20 anos atrás, eu fui participar no Paraná, em Rolândia, fui conhecer Rolândia. Quem não conhece Rolândia, tem que conhecer Rolândia. Eu fui participar do culto dos 80 anos da vovó Jaísa, mãe da nossa irmã Elce. E lá em Rolândia, naquele ano, estava um frio lá em Rolândia. E participei do culto dos 80 anos. Aí eu brinquei com ela, olha, vamos já fechar os 90, vamos acertar tudo e tá. 90 anos. E lá fui eu novamente participar do culto dos 90 anos. E brinquei com ela, então já vamos fechar os 100. E semana que vem é os 100. E alguém me perguntou, você vai falar dos 110? vamos ser mais moderados, vamos botar 105, né? Já vamos fechar os 105. Mas foi muito bom participar dos 80, dos 90, dos 100. E se Deus quiser, vamos aí. Da família da dona Elce, da vovó Jaísa. E semana que vem, então, eu estarei no Paraná participando dessa alegria muito grande. Deus abençoe a nossa irmã e toda a sua família. Hoje eu escolhi para compartilhar o livro de Romanos, capítulo de número 12. Posso acrescentar mais um versículo, Fábio? O 4 e o 5? Me ajuda aí. Romanos, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 4 e versículo 5. Romanos, capítulo 12, versículo 4 e versículo 5. Porque assim, como um só corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. E membros uns dos outros. Deixa eu só confirmar aqui. Acho que era o versículo nosso, chave, se eu não me engano. Versículo 12, 5. Confesso que eu fiquei com essa dúvida da igreja. Está aqui, onde está mesmo? Tá. Antigamente, então. Agora 15, 7. Esse é o tema. Pode botar o tema de novo aí, meu querido. Precisamos uns dos outros. É o tema que eu queria compartilhar nessa manhã. Precisamos uns dos outros. Vocês passaram, eu também passei dias difíceis com aquela greve de caminhão, né? Que momentos complexos, né? Que nós passamos no Brasil inteiro, né? Nunca
imaginei que eu ia passar por uma experiência como aquela, né? E mais do que nunca, isso foi chave. Naquele dia eu ia pregar numa igreja presbiteriana chamada Igreja Presbiteriana do Paraíso, e é um pouco distante. Tipo assim, Biguaçu, daqui até Biguaçu. E só que o pastor foi de manhã, o combustível tinha acabado, então ele já foi de Uber. Me perdoe aqui o Odair, a concorrência. E ele teve que ficar por lá porque faleceu alguém, ele então já fez o sepultamento e falou, olha, meu filho vai te buscar. E para você ir para a igreja lá. E aquela complexidade. Controla a gasolina, tem que aguentar, não sabemos quantos dias, e uns dos outros. Então, pensando naquela semaninha complexa que nós passamos, eu gostaria que nós refletíssemos nisso, baseado nesse texto de Romanos, capítulo 12, especialmente o versículo 5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo, e em Cristo membros uns dos outros. Por que relutamos tanto em admitir as nossas necessidades uns dos outros? Por que relutamos tanto em admitir as nossas necessidades uns aos outros? Por que tanto relutamos? E eu gostaria de deixar alguns aspectos. Por que relutamos em falar que precisamos uns dos outros? A certa ocasião aqui, eu me lembrava, sempre dizia isso para a Sandra, quando a gente não quer incomodar o outro, porque não quer ser incomodado. Quando a gente não quer incomodar o outro, é porque não quer ser incomodado. E isso é uma coisa complexa. E uma certa ocasião, nós não tínhamos furadeira. Aí eu falei, mas nem precisa também comprar uma furadeira, porque quantas vezes a gente vai usar essa furadeira? Vamos pegar no vizinho que eu sei que ele tem. Mas vamos comprar uma furadeira. Mas para quê? Assim eu vou lá, peço emprestado. Ele, quando precisar do fósforo, ele vem aqui me pedir emprestado. Porque nós precisamos admitir que precisamos uns dos outros. Mas um primeiro aspecto, por que nós não pedimos e não demonstramos uns aos outros? Porque a nossa cultura exalta o individualismo. A nossa cultura exalta o individualismo. Em certo sentido, admiramos os independentes, os autossuficientes, que parecem viver bem por si sós. Admiramos os independentes, aquelas pessoas que aparentemente são autossuficientes, não precisam de ninguém. E às vezes as pessoas externam isso, mas não é uma verdade. A triste verdade é que, apesar dessa confiança aparente, normalmente a pessoa é insegura, com seu coração cheio de dor. A solidão é uma doença mais comum neste século. E ainda assim continuamos a construir muros ao invés de pontes entre as pessoas. Construir muros e ao invés de pontes entre as pessoas. Porque nós muitas vezes achamos que é sinônimo de fraqueza externar as nossas necessidades. A nossa sociedade exalta muito o individualismo. O individualismo. E aquele texto, aquela frase que não é bíblica, mas é muito comum. Cada um por si e Deus por todos. Alguém já até perguntou, onde está isso na Bíblia, né? Disse, está ali mais ou menos entre o livro de Malaquia e o livro de Mateus, não está? Né? Cada um por si, Deus por todos. É uma coisa muito triste isso. Alguém, em certa ocasião, brincou lá no Rio de Janeiro, e o ônibus lá, dependendo do horário, é complexo. Metrô, ônibus ou trem. E lancha também, né? E entrou alguém, uma senhora, o ônibus um pouquinho cheio,
e ela disse, não existe mais cavaleiros? E alguém disse para ela, senhora, cavaleiros existe, o que não existe é lugar. Cavaleiros existe, o que não existe é lugar. O que é isso? Individualismo. Não é? Papai sempre dizia, quando você entrar no ônibus, né, se estiver sentado, se entrar uma senhora, você, primeira coisa, levanta. O individualismo é isso. Lá tem um ônibus chamado 22, que é o ônibus, eu brinco que é o ônibus dos aposentados, porque eu nunca vi tanto aposentado como naquele ônibus. Porque o ônibus 22 é como se ele passasse assim na Felipe Schmidt. Eu sei que o ônibus não passa mais na Felipe Schmidt, mas pensa, é a rua principal lá, é a Avenida Amaral Peixoto, então ali é o centro. E esse ônibus é o ônibus principal. Inclusive minha mãe pega também, eu também pego, porque também sou aposentado. Mas isso é uma coisa muito, muito própria na sociedade. O individualismo. Esse individualismo é algo terrível. E as pessoas escondem o seu sentimento em nome desse individualismo. Um segundo aspecto, por que não queremos externar que precisamos uns dos outros? É o nosso próprio orgulho. E aqui eu falo especialmente para os homens. Muitas pessoas, especialmente os homens, sentem que pedir ajuda ou expressar uma necessidade é sinal de fraqueza. Mas não há vergonha, mas não há nada de vergonhoso no fato de precisarmos uns dos outros. Deus nos formou assim, e Ele não quer que seus filhos vivam independente uns dos outros. Eu também ouvi na minha infância e na minha mocidade uma coisa para os homens aí: homem não chora. Essa é uma frase que o papai dizia, com todo respeito ao meu pai, discordo dele, mas ele dizia: homem não chora. E a gente cresce com aquele. Eu tenho agora um netinho, virei babá, com muito prazer, e não faço isso para ele, não falo essa frase, mas também não fico estimulando qualquer tombinho, já, né? Senão daqui a pouco precisa ver que isso é normal. Mas uma coisa que eu aprendi na minha vida, e eu acho que você também deve aprender: homem chora sim, chora como criança, chora como adolescente e chora como adulto. Porque as lágrimas são um alimento, é uma maneira de nós externarmos os nossos sentimentos, as nossas fraquezas, que precisamos uns dos outros. Nada melhor do que quando você está em pranto, alguém te dá um abraço, não precisa falar nada, porque às vezes complica. Só abraçar, só externar carinho, já é uma demonstração enorme de amor e de evangelho e de cristianismo. Deus planejou que desfrutássemos a vida juntos. Fomos criados para vivermos em comunidade. Não é da vontade de Deus que atravessemos a vida sozinhos. E estar juntos faz parte dos planos de Deus. Eu li uma frase muito bonita que diz: Deus ama a comunhão e não planejou a solidão. Deus ama a comunhão e não planejou a solidão. Por isso, nos diz o apóstolo Paulo, que precisamos uns dos outros, como família, como igreja, como grupos pequenos, membros uns dos outros. Eu já li o boletim, eu também recebo o boletim pela internet, já li o artigo aqui escrito pela Deise de Abreu. Está aí? Não está aqui, né? Muito bonito o artigo. Ela nem sabia que eu ia falar isso hoje, mas muito bonito o artigo, onde ela fala dos grupos pequenos, do grupo de quarta-feira que ela frequenta, e de estar juntos, porque nós precisamos uns dos outros.
E assim eu sei que a igreja é esse leque de amizade, de comunhão, de expressão, de estarmos juntos. Nós não fomos criados para viver isoladamente. A solidão é algo que às vezes nós precisamos também. Não estou dizendo que nós não precisamos ficar alguns momentos a sós. Faz bem. Mas não fomos criados para 24 horas sós. Só há uma demonstração quando a gente vive, quer demais, viver sozinho, alguma coisa está errada na nossa vida. E eu vejo na minha vida assim, quando eu estou doente, aí eu me escondo. Mas não é o comum. E não deve ser o comum. O comum é estarmos juntos, é compartilharmos, é nos alegrarmos, é caminharmos, conversarmos, falarmos e ouvirmos. E a Bíblia nos fala desse sentimento de estar unidos em Cristo. Porque nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Deus ama a comunhão e não planejou a solidão. A solidão é algo que não faz parte do projeto de Deus para a minha vida e da sua vida. Família faz parte desse corpo. Igreja faz parte desse corpo. Os nossos grupos fazem parte desse corpo. O trabalho faz parte desse corpo. Os amigos que construímos fazem parte desse corpo para estarmos juntos. E a Bíblia nos fala muitos versículos que eu gostaria de ler com vocês. Abram as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo número 4. Atos, capítulo número 4. Aliás, vamos começar com Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos, capítulo 2, versículo 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos capítulo 4, agora sim, versículo 32. Da multidão dos que creram, era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tinham tudo em comum. Atos capítulo 9, versículo 31. E a igreja, na verdade, tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. A igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Fomos criados uns para os outros e precisamos externar isso uns para os outros. Que precisamos uns dos outros. Se você me perguntasse qual foi a coisa mais difícil voltar para Niterói, eu disse, é esse sermão aqui. Foi a coisa mais difícil voltar a morar lá. Minha família é de lá, eu falei, vai ser fácil, mas não é fácil não. No condomínio que eu moro, eu falei, não é possível, não conheço ninguém aqui. E eu falei, eu não posso ficar trancado aqui nesse apartamento. E comecei a sair. E comecei a conversar. No início, você encontra quem de dia. Crianças e pessoas cuidando de crianças. Então, começar a brincar com as crianças. Oi, Davi. Meu vizinho de porta. Oi, Davi. E ele ficou meu amiguinho. O pai dele disse, quando ele te vê, ele sai correndo. E a Lúcia, mas você tem que tomar cuidado, porque hoje em dia, pedofilia. Eu falei, olha, eu sei disso, mas eu não estou nem aí com isso. Porque a minha cabeça não tem nada a ver com isso. Porque, infelizmente, gente, a gente tenta fazer o bem, mas as pessoas, a maldade é tão tamanha. O que os pais vão falar? Olha, eu não sei o que os pais vão achar, mas ele é meu amiguinho. E
procurei os aposentados do condomínio. Encontrei lá seu Luiz e seu José. E começa a conversar. E um dia eu falei, olha, eu moro num apartamento de 2 quartos. Eu falei, olha, eu tinha tanta vontade de conhecer um apartamento de 3 quartos aqui do condomínio. Será que eu posso ir na sua casa? Ah, pode. E lá fui eu tomar um café com o seu Luiz. Aí eu falei, bom, agora o senhor vai conhecer um apartamento de 2 quartos. Vai tomar um café comigo. Nós precisamos uns dos outros. Eu não consigo ficar trancado naquele quarto lá. Eu preciso sair. Preciso andar. Preciso de pessoas. Preciso conversar. Preciso falar. E assim já descobri o pastor que mora ali, da Assembleia de Deus, um outro pastor pentecostal, já descobri diáconos, membros da igreja, até membros da igreja eu fui descobrir que nós temos 2 membros da nossa igreja lá, uma igreja muito grande, 1.500 pessoas, eu descobri que por incrível que pareça, o casal do 505, eu moro no 507, é membro da minha igreja. Mas como é que pode? Nós precisamos uns dos outros. Precisamos sair, falar, chorar e dizer, olha, eu preciso de você como você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros. Nossa cultura cultiva esse individualismo como se fosse verdade. Não é. A nossa sociedade valoriza esse sentimento de orgulho quando ele é péssimo, esse sentimento de orgulho. Porque nós precisamos uns dos outros. E um terceiro aspecto desse precisar uns dos outros está no livro de Efésios, capítulo número 4. Efésios, capítulo 4. De 4 até 6. Efésios, capítulo 4, de 4 até 6. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, e com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Está em todos. Precisamos dessa unidade dentro do corpo de Cristo. Precisamos dessa unidade dentro do corpo de Cristo. Eu sei que a gente passa às vezes por momentos difíceis. Quando a gente é pai e mãe, no início é difícil, né? Uma criança pequena, sair, até mesmo estar juntos, mas precisamos uns dos outros. Quando somos jovens, precisamos uns dos outros. Quando adultos, precisamos uns dos outros. E assim nós vamos vivendo essa caminhada de mutualidade, de ministração dentro desse corpo de Cristo. Eu não sei se passou aqui em Florianópolis um filme, deixa eu ver, eu na minha agendinha ainda, né? Um filme maravilhoso. Eu só posso imaginar. Passou aqui? Passou? Eu só posso imaginar. A Márcia está me falando. Gente, sensacional. Eu fui ver o apóstolo Paulo e lá o trailer, eu notei. Falei, esse filme eu tenho que ver. E fui ver esse filme. É a história de um garoto. Bom, já passou aqui, então eu posso contar, né? Que agora é só no Netflix. Já está passando? Então assistam. Porque eu só posso imaginar. É a história de um garoto que apanhava, o pai batia muito nele. Muito mesmo.
E ele então resolveu ir embora. E ele escreve um hino. No final da vida. Então, vou só contar um pouquinho, né, Márcia? No final da vida, ele resolve voltar para reencontrar o seu pai. Ao reencontrar com o seu pai, aquele homem dificílimo. Não conta o filme? Não. Então agora eu vou continuar. Eu vou contar só um pouquinho. Ele se converte. Assista o filme. Gente, é sensacional. Eu saí dali inspirado. Que filme maravilhoso. Eu só posso imaginar. E ele vive com seu pai. Ele perdoa o seu pai. Depois vocês vejam o resto. Tem muita coisa no filme. Mas eu só quero dizer para você isso. Eu só posso imaginar, dentro do corpo de Cristo, de estarmos juntos, desse ministrar, desse cultivar isso que precisamos uns dos outros. Precisamos uns dos outros. Por isso o texto que Romanos 12, versículo 5 nos diz isso. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Está ligado a todos os outros. Eu oro para que a igreja de Florianópolis continue sendo essa família, que a igreja de Florianópolis continue demonstrando esse carinho uns pelos outros, que a igreja de Florianópolis continue a viver a mensagem central do Evangelho, da comunhão. Porque Deus ama a comunhão. Deus não planejou a solidão. A solidão foi algo que entrou, mas não era o plano de Deus. O plano de Deus é estarmos juntos, celebrarmos, caminharmos, demonstrarmos amor uns pelos outros, nas grandes coisas e nas pequenas coisas. E eu fico feliz e desejo isso na sua vida, na minha vida, em toda a nossa história. Esse é o alvo de Deus, que sejamos corpo de Cristo, igreja do Senhor, externando e falando os nossos sentimentos. Que Deus assim nos abençoe. Amém.